A grande diferença entre os linguistas e educadores que defendem o ensino da norma padrão e os apregoadores da doutrina gramatical arcaica está no fato de que já se sabe hoje em dia que, para aprender as formas mais padronizadas e prestigiosas da língua, não é necessário conhecer a nomenclatura gramatical tradicional, as definições tradicionais, nem praticar a velha e mecânica análise lexical e muito menos a torturante análise sintática. Em seu depoimento à Veja, o Sr. Pasquale Cipro Neto lamenta que ninguém mais saiba diferenciar sujeito de predicado, nem mesmo os professores. Ora, todo um longo trabalho de investigação teórica e de pesquisa em sala de aula no Brasil e no resto do mundo, trabalho que se faz há pelo menos 30 anos, já deixou muito claro que não é decorando as páginas da gramática normativa que uma pessoa será capaz de falar, ler e escrever adequadamente as diversas situações. O já citado Michael Stubbs escrevia em 1987 que muita gente lamenta o fim do ensino da gramática formal, análise sintática e coisas assim, alegando que ele ajudava as crianças a escrever melhor, com mais precisão e assim por diante. É duvidoso que aquele ensino jamais tenha ajudado muita gente a escrever melhor, e é nítido que ele afugentou um grande número de pessoas. A relação entre análise e compreensão e entre compreensão consciente e produção de linguagem efetiva é difícil de demonstrar. E o pedagogo canadense Gilles Gagné, em 1983, já dizia: o uso da língua procede da intenção para a convenção, ao passo que a escola procede, infelizmente, ao contrário, isto é, das convenções linguísticas para as intenções de comunicação. Intenções, além disso, quase sempre artificiais e impostas ou sugeridas pelo mestre. E aquele que é considerado hoje, inclusive internacionalmente, como o nome mais importante da pesquisa científica sobre o português brasileiro contemporâneo, o professor Atali Batê de Castilho, da USP, atual presidente da Associação de Linguística e Filologia da América Latina e coordenador do grande projeto da gramática do português falado, projeto apresentado de maneira distorcida e preconceituosa no número 1710 de Veja. Escreve com toda clareza em seu livro A Língua Falada e o Ensino de Português, editora Contexto, 1998. Os recortes linguísticos devem ilustrar as variedades socioculturais da língua portuguesa, sem discriminações contra a fala vernácula do aluno, isto é, de sua fala familiar. A escola é o primeiro contato do cidadão com o Estado, e seria bom que ela não se assemelhasse a um bicho estranho, a um lugar onde se cuida de coisas fora da realidade cotidiana. Com o tempo, o aluno entenderá que para cada situação se requer uma variedade linguística e será assim iniciado no padrão culto, caso já não o tenha trazido de casa. Desse modo, prossegue o autor, a gramática deixará de ser vista pelos alunos como a disciplina do certo e do errado,
reassumindo sua verdadeira dimensão, que é a de esquadrinhar através dos materiais linguísticos o funcionamento da mente humana. Afinal, o que aconteceu ao longo dos séculos, segundo Castilho, foi que a gramática, que não era uma disciplina autônoma, assumiu na escola uma vida própria, desgarrada de suas origens e concentrada apenas na sentença, na palavra e no som, obscurecendo-se sua argumentação e empobrecendo-se seu alcance. Se existe, porém, uma grande resistência contra o redimensionamento do lugar do ensino da gramática na escola, é porque todos sabemos que, ao longo do tempo, o conhecimento mecânico da doutrina gramatical se transformou num instrumento de discriminação e de exclusão social. Saber português, na verdade, sempre significou saber gramática, isto é, ser capaz de identificar, por meio de uma terminologia falha e incoerente, o sujeito e o predicado de uma frase, pouco importando o que essa frase queria dizer, os efeitos de sentido que podia provocar, etc. Transformada num saber esotérico, reservado a uns poucos iluminados, a gramática passou a ser reverenciada como algo misterioso e inacessível. Daí surgiu a necessidade de mestres e guias capazes de levar o ignorante a atravessar o abismo que separa os que sabem dos que não sabem português. Em conclusão, senhor editor, gostaria de lhe pedir que, uma vez que tão amplo espaço foi concedido aos defensores da ideia medieval de que os brasileiros não sabem falar bem, caberia agora à Veja conceder igual espaço aos verdadeiros especialistas, às pessoas que dedicam toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua vida, enfim, ao estudo dos fenômenos da linguagem humana e à proposição de novos métodos de ensino, capazes de dar voz aos que, por força de tantas estruturas sociais injustas, sempre foram mantidos no silêncio. Talvez assim, Veja, possa se livrar do risco de ser acusada de promover distorções deliberadas dos fatos linguísticos e pedagógicos. Atenciosamente, Marcos Bagno.